Amigos da Rádio Difusora, está no ar mais uma entrevista especial aqui em nossa programação. Sempre buscando respostas, buscando posicionamentos e entrevistas com quem está lidando com esse enfrentamento do novo coronavírus e, naturalmente, profissionais também da área da saúde, seja na área acadêmica ou seja na própria área médica. São mais de 4 meses de Covid-19, desta pandemia que assola todos nós, e agora estamos vendo a volta de um debate em pleno inverno, apesar desse calorzinho aí fora de época que apareceu. Será que fechamos muito cedo em março? Porque se cogita, e alguns especialistas têm dito, olha, vai ter que fechar tudo outra vez. Em meio a um modelo de distanciamento controlado que vem gerando divergência, na busca de um equilíbrio da parte da saúde também com a questão econômica. Bem, por isso que nós vamos conversar hoje, gentilmente fala para a Rádio Difusora Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha, professor Paulo Petri, mestre e doutor em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, professor também da Faculdade de Odontologia, e que, naturalmente, participa de vários estudos epidemiológicos. Nunca epidemiologistas estiveram tão na evidência nesse momento. E eu já vou começar com essa pergunta. Qual é a grande reflexão que a gente pode fazer depois de todo esse período aí de enfrentamento? Professor Paulo, bem-vindo aqui à nossa Rádio Difusora. Tudo bem, professor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho e, eventualmente, ajudar aí na orientação de alguns temas. Se tu me permite, Felipe, um pequeno histórico, rapidamente, nós tivemos uma situação que ouvíamos notícias por rádios e jornais apenas, de uma epidemia que começava na China, isso no final ainda de 2019, em Wuhan, especialmente, e depois, um pouco mais adiante, em fevereiro, já o primeiro caso notificado na Itália e depois Brasil. Eu diria que esse vírus tem uma rota interessante, ele viajou de avião. Inicialmente, ele viajou de avião, começando, como eu disse, na China e se espalhando pela Europa e a partir daí o mundo inteiro. Em São Paulo, nós tivemos a notificação também do primeiro caso de uma pessoa que vinha da Itália, de avião, evidentemente. Então, isso foi se alastrando, de uma epidemia que nós chamamos, a partir de março de 2020, a OMS decreta então que estamos vivendo uma pandemia, que é quando, para ilustrar os teus ouvintes, que é quando então uma epidemia rompe fronteiras e hoje nós temos mais de 188 países afetados pela doença. Então, esse é um pequeno histórico porque houve uma evolução muito rápida, realmente. Estamos enfrentando um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito veloz. É um vírus surpreendentemente veloz, ele se transmite realmente de forma assustadora. De modo que, claro, o epidemiologista gosta de número, Então, hoje eu tenho aqui no Brasil, a partir de dados especialmente da Universidade de Oxford, mais de 2 milhões de contaminados e 80 mil mortes. É algo assustador. E no Brasil também os casos são em número crescentes e nós temos hoje mais de 47 mil casos e 1.300 mortes. Então, nós estamos enfrentando uma pandemia realmente preocupante, Felipe. Perfeito. Bem, e aí eu lhe pergunto, diante de todo esse histórico, agora que estamos no frio, no ápice de ocupação de leitos hospitalares, há regiões, inclusive aqui a nossa região da Serra, tem dito, olha, nós já tivemos ocupação até pior do que temos agora, embora a ocupação esteja aumentando. Mas há um risco aí de um novo fechamento, pelo que nós estamos acompanhando. Nós fechamos muito cedo, lá em março, ou foi a melhor alternativa, professor?
Essa pergunta é ótima, Felipe. E tu, como professor, volta e meia ouve essas perguntas. Essa veio no ponto, porque há uma discussão muito grande sobre isso. Eu gostaria de te dizer inicialmente que nós não sabemos tudo. E eu brinco que a ciência, com essa pandemia, sofreu um golpe na sua onipotência, e é difícil nós admitirmos que não sabemos tudo, mas realmente não se sabe tudo. Então, naquele primeiro momento, especificamente a tua questão, naquele primeiro momento, no Brasil, pelo menos, a ideia foi fechar, e o Rio Grande do Sul tomou essa iniciativa precocemente. O objetivo inicial, escrevi até um artigo no Jornal de Porto Alegre, o objetivo inicial era dar tempo para que o sistema de saúde se preparasse, se organizasse, a fim de evitar uma sobrecarga e, eventualmente, até o colapso do sistema. Então, eu diria, Felipe, que nós não fechamos precocemente, nós fechamos em tempo. O problema é que, como eu disse, nós não sabemos tudo e muita gente, e até alguns professores, entenderam que aquele fechar precocemente ia nos livrar da pandemia, do vírus. E isso não aconteceu, tanto que 4 meses depois, tu referiste muito bem, nós ainda estamos com um número de casos aumentando. Então, isso é preocupante. Mas eu te diria que não fechamos precocemente, fechamos em tempo. O duro é aceitar que isso não eliminou o vírus. E como epidemiologista, professor, eu acho que acredito que seja unânime com os epidemiologistas, né? Qualquer isolamento vai dar uma segurada na onda, ou não é mais uma unanimidade esse tipo de opinião nesse momento, nesse estágio da doença? Felipe, outra ótima questão. Eu te diria que unanimidade talvez não haja. Você pode ouvir alguma voz dissonante dessa aqui aqui ou ali. Mas há um consenso muito grande de pesquisadores. Eu faço parte de grupos de epidemiologistas de várias partes do mundo, inclusive da China, onde começou o problema. Há um consenso, e nós chamamos de correlação, Felipe, de que há sim uma correlação direta entre o distanciamento, as medidas de distanciamento, com a redução da circulação do vírus. Isso já, eu diria, inequívoco. Talvez você ouça outra opinião e a gente precisa respeitar, mas a ciência hoje aceita, a própria Organização Mundial de Saúde aceita, os órgãos internacionais de pesquisa norte-americanos, canadenses, europeus estão dizendo que sim, o distanciamento é uma medida. Essa medida é dura, eu reconheço, e aí nós temos a Serra Gaúcha com um forte potencial comercial, industrial, enfim, eu entendo que isso é muito duro, mas nós não temos ainda, Felipe, nenhuma medida farmacológica que nos proteja. A ciência ainda não encontrou uma vacina, embora, se quiseres falar depois, temos alguns estudos promissores, e também não há comprovação de uma medicação preventiva eficaz. Eu digo preventiva porque alguns tratamentos de pacientes com sintomas severos já se tem bons resultados, alguns deles, enfim. Então, é uma medida dura, mas ainda é a medida que temos. Esses dias eu participei de uma discussão e alguém disse, mas é uma medida medieval. E de fato é verdade. No medievo, a história mostra que no medievo se isolavam as pessoas, né? E ela é ainda uma medida desde o tempo das épocas medievais. Mas, infelizmente, é a única coisa que funciona. Nós chamamos de intervenções não farmacológicas, que são estas que nós, eu digo nós, a ciência, né?
e a imprensa tem nos ajudado sobremaneira a divulgação disso, são essas medidas de etiqueta respiratória, manter a distância das pessoas, utilização de álcool gel, higiene das mãos, enfim, com água e sabão, evitar o toque nas mucosas. Eu recomendo que quem não usa óculos, ao sair na rua, use óculos, use a máscara e higienize as mãos e, especialmente, evite aglomerações. Perfeito. Bem, sobre tratamento, né, há uma expectativa grande da vacina, claro que nós iríamos abordar esse assunto. Até minutos antes de nós conversarmos aqui, fazia uma outra entrevista com um médico sobre o tratamento precoce, né, Covid-19, que é uma outra corrente que está aí, embora exista a não legitimação, né, desses medicamentos por parte da Organização Mundial da Saúde. Como é que os epidemiologistas observam? Vou começar com essa pergunta, né? Esse tema do tratamento precoce, que houve cases em alguns locais que deram certo, há a politização aí, que também acaba atrapalhando, e o epidemiologista que olha de fora, ele se assusta. É bom ou ruim debater essa outra alternativa também, doutor? Não, eu diria, Felipe, que todo debate é salutar, né? Eu também proponho, acho que pensaste muito bem, evitar a politização das questões, porque nós estamos falando de saúde, não de política. Talvez de políticas de saúde no máximo, mas jamais política partidária. A epidemiologia vê com bons olhos qualquer discussão, mas existem, se eu depois oportunamente posso até te encaminhar, Felipe, existe uma pirâmide, imagina uma pirâmide, e essa pirâmide ela é escalonada por diferentes tipos de estudos. E quão informativo e confiáveis eles são. Estou tentando simplificar um pouquinho, mas isso é a ideia. Então, nós temos muito os estudos que se chama relatos de caso. Então, é aquele médico que relata o caso de um paciente e deu certo. Esse estudo ele não tem um valor informativo científico muito grande. Por favor, não estou menosprezando essa informação, ela deve ser, a ciência deve prestar atenção nela e ela pode ser um indício de algo promissor, mas ela não é um estudo epidemiologicamente confiável. Os estudos mais confiáveis, que estão no topo dessa pirâmide de classificação de qualidade e confiabilidade dos estudos, são o que nós chamamos de ensaios clínicos randomizados, que é justamente, Felipe, o que está acontecendo agora com as vacinas. Nós temos duas, né, que estão em estudo já também no Brasil, o Brasil participando desse estudo chamado de multicêntrico, que é a fase 3 de um ensaio clínico randomizado, que é quando nós já temos um grande número de pacientes sendo testados. Esses estudos, sim, são altamente informativos. E, infelizmente, eu digo realmente com pesar, nós ainda não temos nenhuma medicação, nenhum fármaco que nos dê confiança com esses estudos. Bem, prognósticos todos estão fazendo, e aí o tema é vacina. É possível que ela saia agora, ainda esse ano, aí, nos próximos meses, ou a projeção melhor a ser feita é 2021, professor? Bom, Felipe, nós temos, eu citaria especialmente duas situações. A vacina chamada Coronavac, chinesa, que está sendo testada, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Hospital da PUC, e temos a vacina chamada de Oxford, né, que é da empresa AstraZeneca. Elas estão em fase bastante adiantada. Inclusive, ontem saiu um paper com uma informação preliminar ainda, dando conta que a vacina de Oxford tem alcançado resultados extremamente animadores, já nessa fase 3 que eu mencionei, de larga escala. Em todas as fases anteriores também foi positivo. Então, já se sabe que é uma vacina segura,
e ela está se mostrando, o que é um fator importante no início, para não ir adiante, a segurança, e agora ela está se mostrando extremamente eficiente. Tem alguns colegas de Londres já falando em cerca de 90% de proteção, o que é bastante bom. Agora, quando isso vai terminar, que é a pergunta específica e o nosso anseio, né, o desejo, estamos todos torcendo por ela, há uma previsão otimista de disponibilizar já no final do ano. Mas é otimista. Embora as coisas estejam andando bem, o que eu gostaria de mencionar, desculpa me estender um pouquinho, Felipe, mas é importante, é que alguns laboratórios já estão produzindo a vacina numa tentativa de que venha a dar certo, ou seja, ela ainda não está aprovada e liberada pelos órgãos reguladores, mas eles já estão produzindo, apostando que vai dar certo. E em dando certo, por já termos uma produção importante, provavelmente nós vamos poder disponibilizar para um número grande de pessoas. E para finalizar, o legal, e aqui eu digo que eu não politizo, mas o governo do federal tomou uma atitude muito boa, que foi fazer parcerias. O governo federal fez a parceria de transferência de tecnologia com a vacina inglesa de Oxford, e aí, então, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, assim que os resultados forem positivos e aprovada a vacina, vai poder produzir vacina, o que vai vai colocar o Brasil na frente dos países que vão receber a vacina. E a vacina chinesa foi conveniada com o Instituto Butantan de São Paulo, a partir do governo paulista, e que também vai ter a transferência da tecnologia. Então, nós poderemos ter aí no final do ano, vamos dizer, de forma otimista, ou no começo, no máximo do próximo ano, 2 vacinas com o potencial de serem produzidas no Brasil. Muito bem, é a notícia que todos nós estamos aguardando aí, né, com bastante ansiedade, né? É verdade. Professor, só para não deixar ali, a gente falava do abre e fecha, né? Agora tem se falado aí do lockdown. Alguns dizem, pode ter uma segunda onda, né? Tem países que voltaram, depois teria começado novamente a aparecer casos. Tem como frear? Estamos perto do fim, né? Que dificuldade há de fazer alguma previsão agora, né? Porque as pessoas querem saber, né, quando é que vai terminar, e ninguém sabe, né? Qual é a maior dificuldade de fazer uma previsão, se estamos próximo do fim, se de fato é melhor fechar tudo, se ficar no abre e fecha, né? Como é que vocês analisam isso, né? Só para a gente recuperar aquilo que falávamos ali atrás. Perfeito, não, é excelente o ponto, Felipe. Na verdade, a gente está vendo a epidemia no Brasil e a pandemia mundialmente em diferentes estágios, não é? Se nós pensarmos na China, onde iniciou, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos estágios diferentes. E eles lá já verificam, como tu muito bem lembrou, uma segunda onda, ou seja, eles passaram o pico. Imagina que nós estejamos subindo uma montanha, eles subiram a montanha, atingiram o pico e começaram a descer. E, ao descer, eles flexibilizaram. E nós estamos vendo relatos de vários países europeus e a própria Ásia como um todo, onde houve a flexibilização, um retorno da contaminação, né? Bom, isso é fora. No Brasil, nós também vivemos o mesmo. O vírus, como eu disse, chegou de avião e inicialmente no Rio e São Paulo, que são cidades turísticas, e ele subiu para o Nordeste, Fortaleza especialmente, também uma cidade turística, e Manaus, em função da Zona Franca, com grande circulação de pessoas vindo da China. Então, esses locais, a gente nota São Paulo e Rio uma certa estabilização, Manaus e Ceará um certo declínio. Mas no Sul nós estamos aumentando o número de casos. Nós estamos, eu brinco, com o nosso ciclone bomba aí perto de nós ainda. Então, eu te diria assim, talvez as previsões
elas são estimativas matemáticas, elas às vezes não se confirmam. Mas eu uso duas, que uma é nossa aqui da URGS, e de um grupo de estatística da URGS, e a outra que é de um centro de métricas e estatística da Organização Pan-Americana. E a previsão é que nós, no Rio Grande do Sul, ainda enfrentaremos um aumento de casos até a metade de agosto. A estimativa é que nós vamos começar a descer só a partir da fim de agosto, setembro. É uma previsão ruim para nós, porque ainda falta, e já estamos cansando disso, como tu disseste no início, já há 4 meses vivendo isso. Mas eu te diria mais, depois que passarmos o pico e estabilizarmos, nós não voltaremos ao normal. As medidas de etiqueta respiratória, como eu repito e insisto que as pessoas devem usar máscaras, evitar aglomerações, elas fatalmente se estenderão até nós termos uma vacina ou pelo menos um tratamento preventivo eficaz. Isso ainda, infelizmente, nós não temos. Muito bem. Professor, eu vou fazer uma última pergunta. É sobre os óbitos, né? Nós fizemos algumas reportagens especiais no sentido de buscar respostas, né? Porque a gente sempre lamenta, a gente sabe a gravidade. Até gostaria de uma opinião sua, né, como estudioso, porque há um documento, né, denominado Orientações para o Preenchimento da Declaração do Óbito no Contexto da Covid-19, e esse documento, né, é o que guia os médicos, e lá eles devem colocar, né, quando acontece, em que o óbito foi causado pela Covid-19, ou a Covid assume ter causado, ou contribuído para a morte. E a gente tem observado alguns pedidos até de revisão, né, de casos, houve aqui na região, houve já no estado, Bento já reverteu uma situação, agora houve uma situação aqui de Veranópolis com pedido, porque não há um 100% de clareza, né? A pessoa faleceu de Covid ou com o Covid. Pode ser que, quando terminar tudo isso, os números sejam até diferentes, né? Isso tem sido admitido, embora não tenha tomado uma grande proporção. Claro, não estamos aqui menosprezando, mas são números, né? E a gente acaba se assustando. Na área do estudo acadêmico, né, que o senhor participa, né, conversando também com outros, como é que se analisa isso? E esse protocolo, ele foi mal elaborado lá atrás? Poderíamos voltar, né, corrigir alguns números? A Itália agora também retificou os números, né, professor? É verdade, esse é um ponto sensível, né? O óbito, a estatística do óbito é baseada no atestado, como você lembrou bem. E esse atestado, estando mal preenchido, desvirtua as estatísticas. Que tens aí sobre a pandemia é muito bom. O Covid tem agravado em alguns pacientes que internam e ataca vários órgãos. Nós temos casos de pacientes que têm problemas respiratórios, pulmonares, renais, enfim, e às vezes acontece realmente isso que você disse, o paciente internou de Covid. Mas essa doença afetou outros órgãos, o Covid se foi, muitas vezes com uma profilaxia antibiótica, enfim, tratamento respiratórios, e o vírus vai embora. Mas a pessoa permanece internada, e esses tempos de internação têm sido bastante longos, e termina vindo a óbito em função da falência de um órgão outro, cuja origem foi a Covid. Então, acho que ainda não há um consenso, mas talvez tu tenhas razão, seja preciso rever eventualmente alguns números. Morreu de Covid ou com Covid, né? Mas se a internação primária é Covid, é preciso que se acompanhe para ver depois a real causa do óbito. E pode haver aí uma certa diferença, né?
E uma outra questão interessante que eu acho que convém mencionar, Felipe, é que a Covid ela se agrava em função da existência de comorbidades, ou seja, de outras doenças. E tem uma estatística que pelo menos 38% das pessoas, da população, tem ou obesidade, ou diabetes, ou doenças cardiovasculares, pelo menos uma delas. E tem estudos recentes mostrando que o tabagismo também é um fator complicador para o COVID. Então, tu imagina que essas comorbidades, elas afetam muitas pessoas. Por isso que nós estamos vendo, embora, e aí tu disseste muito bem de novo, cada morte é uma família que se perdeu, que está dolorida. Então, o número ele tem que ser tratado com humanidade. Nós estamos falando de número de pessoas. Mas nós ainda temos, então, números. Porto Alegre é uma das melhores capitais, entre aspas, melhor, em número de mortes por 100 mil habitantes. Talvez refletindo aqueles tempos diferentes da pandemia que eu comentei antes. Mas cada óbito precisa ser investigado para que nós tenhamos a estatística correta. Infelizmente, ainda há subnotificação, ou seja, nós testamos ainda pouco, então, se não tem teste, não se sabe se foi positivo o caso, e temos esse problema de ou com Covid que você levanta muito bem. Ok. Muito bem. Professor Petri, Paulo Petri, obrigado pela tua gentileza aí, né, de falar conosco. Nós estamos acompanhando já desde o início, né, sempre procurando respostas e hoje, mais uma vez, né, tendo a oportunidade de compartilhar aí o seu conhecimento com o público da Serra Gaúcha e com todos que nos acompanham. Aguardaremos a vacina e seguiremos, né, buscando melhores esclarecimentos. Professor Paulo, obrigado mais uma vez, um bom trabalho aí, viu, professor? Felipe, eu estou à disposição, agradeço. Eu sou sabedor da importância do papel da imprensa em nos ajudar a difundir o conhecimento. Eu já dei várias aulas aí pela Serra, tenho vários alunos, espero que estejam conosco e nos acompanhando. Então, fica um abraço a todos e eu me coloco à tua disposição sempre que puder colaborar. Um abraço e saúde para todos.